Olá, eu sou o Vicente e eu vou ministrar a aula 3 de Excel. Bom, nessa aula a gente vai abordar mais ou menos três tópicos. O primeiro deles são funções para obter dados, por exemplo, a PROC-V e a PROC-H. Com elas eu posso obter dados, por exemplo, dessa tabela aqui. Eu passo o ID de um produto e consigo qualquer informação dele. É desse tipo de função que a gente vai trabalhar. E, além disso, a gente vai trabalhar também com listas de dados. O que seriam listas de dados? Algumas vezes eu quero especificar o que eu quero que a pessoa insira numa coluna ou numa célula específica. E para isso eu posso usar listas de dados. Por exemplo, eu só quero que a pessoa insira números, eu quero que ela insira inteiros, não quero que ela insira um decimal. Eu posso especificar isso. E além disso, a gente também vai trabalhar com algumas funções que visam organizar textos. Como seria isso? Por exemplo, quando eu faço um cadastro de cliente e ele insere o nome dele completo, tudo em uma linha só. Só que eu não quero só isso, eu quero separar esses dois nomes, eu quero o nome e o sobrenome para eu usar futuramente. Então tem ferramentas que possibilitam eu fazer essa divisão, que possibilitam eu trabalhar mais facilmente com textos. A gente vai começar então pela função procv. Bom, o que a função procv vai fazer? Ela basicamente vai nos retornar um valor de uma linha e a gente especifica essa linha através de um valor que a gente vai inserir e também especifica qual que é a coluna que a gente vai querer buscar. Bom, escrevendo ela aqui a gente pode ver os seus parâmetros. Primeiro, para ver exatamente o que ela faz. Ela vai procurar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e vai retornar um valor nessa mesma linha. E além disso, eu vou especificar qual a coluna que eu quero que seja retornado o valor. E, por padrão, ela tem que estar, essa coluna mais à esquerda, ela tem que estar montada de forma crescente, certo? Essa função PROC-V, ela é uma forma simples de eu automatizar alguns processos. Por exemplo, eu quero inserir esses IDs aqui, ó, nesse local e eu vou receber o nome do produto, por exemplo, sua quantidade. É uma forma muito simples de eu otimizar uma tabela. Então, começando pelos seus parâmetros. O valor procurado, ele vai ser qual o valor, vai ser, por exemplo, o ID. Qual o ID que eu vou colocar aqui, que eu vou procurar nessa minha tabela e eu quero achar alguma informação da linha dela. Por exemplo, eu quero 03. O próximo parâmetro é a matriz tabela, ou seja, é toda a tabela que eu quero, onde que eu vou procurar. E lembrando que eu não posso colocar o cabeçalho, porque se eu colocasse o cabeçalho, ele também ia entrar na contagem do que eu estou procurando. Então eu selecionei a minha matriz e eu quero a minha coluna. Eu quero, por exemplo, a quantidade. Ela está na quarta coluna, então eu insiro 4. E tem um outro parâmetro que ele é um parâmetro opcional e a gente vai falar um pouco mais para frente. Se eu der um Enter aqui, pronto, 15. Eu coloquei o 13 e D3 e me deu a minha quantidade, 15. Certo? Bora fazer então do que a gente realmente quer, que é dar uma automatizada nessa tabela. Aqui vai ser o local onde eu vou inserir o ID e eu quero produto, quantidade e valor unitário. Então, começando pelo produto. PROC-V, valor procurado. Eu quero procurar o valor que eu especificar aqui na minha matriz tabela. Toda ela. O número de índice. Produto, ele está na coluna 2, então eu especifico 2. Agora, essa nossa opção, esse é nosso parâmetro opcional. Quando eu colocar falso, vai ser porque eu quero uma correspondência exata, ou seja, exatamente o que eu estou procurando. O valor que eu estou procurando aqui, ele vai ter que encontrar um valor que é exatamente igual a ele nessa primeira coluna à esquerda. Se for correspondência aproximada, a gente vai ver mais para frente como funciona, mas no momento a gente vai deixar falso. Certo? Pronto. Ainda não apareceu nada porque a gente não colocou ID ainda. A quantidade, mesma coisa. PROC-V, valor procurado é o que está nessa célula, a matriz, toda ela. O índice da coluna, quantidade está na quarta coluna, coloco 4 aqui. E a gente quer uma correspondência falsa. Então, ok. Deixa eu até verificar aqui, certo. Por último, PROC-V, valor procurado, que está aqui. Em qual matriz tabela? Toda a nossa matriz. O índice da coluna, se eu quero valor unitário, é 3, a coluna 3. E uma correspondência exata. Certo. Só que aqui a gente também já vê que dá pra gente melhorar isso aqui. Por exemplo, quando eu não estiver colocando nenhum ID aqui, eu não quero que fique aparecendo essa mensagem estranha, eu quero que apareça alguma coisa. Então eu posso utilizar a função se-erro, que já foi apresentada. Relembrando o que ela faz. Eu vou ter uma célula, eu quero que apareça tal valor numa célula. Caso dê erro e eu utilizar essa função se-erro, eu posso apresentar um valor substituto, por exemplo, para aparecer enquanto esse valor ainda estiver errado. Quando ele ficar certo novamente, vai aparecer o correto. Então eu vou simplesmente colocar um hífen aqui.
Pronto. Vou fazer o mesmo para os outros. Esse erro. Certo. E por último aqui. Perfeito. Agora, aqui eu quero valor unitário. Lembrando que valor unitário eu estou falando com moeda, então eu vou colocar... já está contábil, vou deixar contábil aqui. Então, se eu colocar o ID2, vai aparecer todas as informações do ID2. O nome do produto, a quantidade e o valor unitário. Se eu colocar o 6, HD externo 3 TB, quantidade 5, valor unitário 850. Essa é a utilização do PROC-V. Vamos começar agora a falar da correspondência aproximada. Aqui nesse caso a gente utilizou a correspondência exata. Agora bora ver como que é o funcionamento da correspondência aproximada. Bom, aqui a gente tem uma tabela de percentual de reajuste, porque a gente quer dar um reajuste no valor unitário de cada produto. E para isso a gente vai utilizar uma planilha uma tabelinha que está pré-pronta aqui. Como que ela vai funcionar? Eu quero que, se o valor do produto está entre 0 e 100 reais, seja 20% de reajuste. Entre 100 e 500, 15%, e por aí vai. E mais que 1.000, seja 5%. Dessa forma. Então, como que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar aqui a correspondência aproximada. E como exatamente que ela vai funcionar? Bom, aqui a gente tem uma tabela, como precisa no PROC-V, e a coluna mais à esquerda ela está ordenada de forma crescente. Então, ok. Ou seja, quando eu pegar um valor procurado, eu vou avaliar ele conforme essas quatro linhas. Eu vou verificar quanto que ele parece com elas. Na correspondência exata, a gente procura um valor exato que está nessa coluna para especificar a linha dela. Só que no nosso caso, nesse caso da correspondência aproximada, como que vai funcionar? Eu tenho um valor, por exemplo, 120. Quando eu passar de 0, ele vai ver o 120 é maior do que 0, então ok. 120 é maior que 100? Ok, também passou. 120 é maior que 500? Não, não passou. Então ele volta para a anterior. Ou seja, ele pega o valor procurado e vai passando aqui nessa coluna. Quando ele encontrar um valor que é maior que ele pega a coluna anterior. Ou seja, 120 vai ficar com a de 100 reais, que é 15%. Então, como que a gente vai fazer? Bora passar para cá. Vai fazer uma PROC-V normal. Ali é uma tabelinha. O valor procurado. Eu tô vendo com referência ao valor unitário, então o valor procurado é esse aqui. A matriz tabela, vou trabalhar com toda essa aqui. E lembrando que como eu vou depois puxar para toda essa coluna, eu vou bloquear essas células. F4, mas o C3 não precisa bloquear porque eu quero pegar daqueles dali. O número de índice da coluna. O número de índice vai ser fixo, vai ser 2, porque aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2. E a correspondência que a gente quer é verdadeira, porque ela vai ser aproximada. E pronto. 6.999 vai ser pega na regra de reajuste de 5%. Logo, 5% de reajuste. Eu quero isso para toda a coluna, só puxar e pronto. Aqui, ó, de R$ 32,00, pegou a de 0 e 100, 20%. 345, maior que 100, menor que 500, pegou de 15%. E por aí vai. Certo, a gente já viu do PROC-V, viu sobre seu parâmetro opcional, e agora bora ver sobre o PROC-H. O que seria o PROC-H? Primeiro bora apagar aqui só para a gente poder fazer de novo com o PROC-H. Olhando aqui nessa tabela, a gente pode ver que tem alguma diferença. Aqui eu estou colocando os valores em colunas, e aqui elas estão em linhas. Então, a diferença do PROC-V e do PROC-H é basicamente isso. O PROC-V ele trabalha com colunas, trabalha com termos na vertical. E o PROC-H ele trabalha com linhas, ele trabalha com termos na horizontal. Então vai ser praticamente a mesma coisa, só que o PROC-H ele vai ser a PROC-V transposta, ou seja, em vez de estar em colunas, vai estar em linhas. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o PROC-V, só que com o PROC-H. A gente pode ver até na sua especificação, ó. Pesquisa um valor na linha superior da tabela ou matriz, ou seja, ele, em vez dele analisar a coluna mais à esquerda, ele vai analisar a linha mais superior. Então, o valor que a gente está procurando, valor unitário. A matriz tabela que a gente está procurando agora vai ser essa aqui que a gente vai utilizar. O número de índice da linha agora. Eu não quero a linha 1. A linha 1 é onde que eu estou procurando meu valor, fazendo a busca do meu valor procurado. Eu quero a minha linha 2. Então, linha 2. E eu quero uma aproximação
eu quero aproximado, correspondência aproximada, verdadeiro, certo? E pronto. Então é a mesma coisa que a gente fez na outra. Agora a gente puxa para toda ela e... Opa, deu erro aqui, deixa eu ver. Ah tá, eu não bloqueei as células. Bloqueando as células. Pronto, agora sim. Puxando novamente. Pronto. A mesma coisa que a anterior. 1.300, por exemplo, está acima de 1.000, pegou o reajuste de 5%. 850 está acima de 500 e abaixo de 1.000, pegou o reajuste de 10%. E essa é a utilização do PROC-V e PROC-H com o parâmetro opcional de aproximado e exato. É isso. Agora a gente vai falar então sobre criação de lista de dados, certo? Eu já comentei um pouco, só que eu vou explicar melhor o que é uma lista de dados. Para utilizar a lista de dados, a gente vai acessar a aba dados e vir aqui em validação de dados, certo? O que são a validação de dados? Algumas vezes eu quero especificar o que eu quero que seja inserido numa tabela. Por exemplo, aqui nessa que a gente tem. Eu tenho o ID, tenho o produto, valor unitário e quantidade. Mas o produto, eu não posso colocar qualquer nome, eu não quero colocar um nome aleatório ali. Eu quero especificar quais nomes eu posso colocar. Por exemplo, eu quero colocar apenas os nomes dos produtos que eu já tenho cadastrado. Como que eu posso fazer isso? Criando uma validação de dados. Como a gente pode ver aqui no que vai ser permitido, a gente poderia permitir um número inteiro, um número decimal, data, hora. Só que no nosso caso a gente quer uma lista, porque a gente já tem uma lista pré-definida de produtos que a gente quer colocar lá. Certo? Eu seleciono lista, pode deixar essas duas opções selecionadas e eu tenho que colocar a fonte dos meus dados. Onde que eu coloquei a fonte dos meus dados? Eu coloquei nessa planilha de dados. Então, eu clico aqui para selecionar os meus dados, venho na planilha que eu desejo, aqui ele já remete todo o endereço e seleciono os meus dados. Ok. Dou um ok e pronto. Aqui nessa célula onde eu estava selecionada, ele vai permitir apenas os nomes que eu quero. Por exemplo, se eu tentar digitar alguma coisa aqui, não vai dar, ele vai aparecer uma mensagem de que não pode. Cancelar e eu só posso colocar o nome que já tem ali nesse menu suspenso. Bom, eu coloquei nessa célula aqui, mas eu coloquei errado, não queria que fosse ali. Como que eu faço para apagar? Eu seleciono essa célula, venho em validação de dados e clico em limpar tudo. Pronto, já apaguei tudo que tinha aqui. Mas agora eu quero colocar em toda essa minha coluna. O que eu faço? Seleciono toda essa coluna, venho em validação de dados e faço o mesmo processo. Eu seleciono o que eu quero permitir apenas uma lista. Vou lá selecionar meus dados, aqui na planilha de dados, seleciono eles, dou um OK e pronto. Agora, qualquer coisa que eu for colocar aqui, eu tenho que selecionar qual que eu quero. Se eu vou digitar aqui qualquer coisa, sei lá, um que não está mouse, pronto, não vai dar. Eu tenho que selecionar o mouse. Eu também posso simplesmente colocar o nome, ele vai aceitar, porque é uma dos nomes que estão permitidos, ele vai aceitar. E é assim que faz uma lista de dados. Agora a gente vai falar então sobre algumas funções que também visam coletar dados dentro de tabelas, encontrar dados dentro de tabelas, assim como a gente fez com o PROC-V. A gente vai começar com o CORRESP. Bom, o que o CORRESP vai fazer basicamente? Eu vou passar um nome para ele vai pegar esse nome e procurar em uma matriz que eu passar para ele. E ele vai me retornar qual que é a posição que esse nome está dentro dessa matriz. Então, vamos fazer aqui. CORRESP. Eu vou primeiro passar o meu valor procurado. Eu tenho que colocar então a matriz procurada, ou seja, em que matriz que eu vou procurar esse valor? Aqui em produto. Para eu procurar o nome que eu coloquei ali dentro dessa matriz. E a tipo de correspondência, a gente vai usar só a exata, ela é a mais utilizada. Certo? Pronto, ele me retornou a posição 3. Perfeito. Agora, o próximo que a gente vai fazer é o índice. A função índice, primeiro eu tenho que lembrar que essa função índice e a CORRESP, elas não apresentam uma utilidade muito grande quando é usada separadamente. A gente não consegue ver para que elas vão servir realmente. Mas eu digo que quando juntarmos elas, vai dar uma função muito boa, muito útil. Mas continuando aqui no índice, o que vai fazer? Índice, lembrando que tem que usar acento. Eu vou passar a posição, o valor da posição e procurar dentro de uma matriz um produto que esteja nessa posição, um nome que esteja nessa posição. Ela é basicamente o inverso da CORRESP. Na CORRESP você passava o nome e ele nos fornecia a posição. Aqui você passa a posição e ele nos fornece o nome. Então, por exemplo, eu quero achar os nomes nessa matriz.
E eu quero, aí passo o número da linha, coloco essa posição, e o outro parâmetro ele é opcional, mas bora fechar só aqui por enquanto. E pronto, passei a posição e encontrei aqui, ó, impressora nessa matriz. É assim que funciona a função índice. Na função índice, na função corresp índice agora, quando a gente juntar as duas, a gente vai querer encontrar uma coisa mais interessante. Bom, o que a gente quer? A gente quer colocar o nome de alguma coluna aqui e colocar inserir o valor do ID. Para isso, fazendo isso, ele vai fornecer o que está aqui o que está na tabela. Por exemplo, eu quero colocar o ID 5 e o produto, ou seja, o nome do produto. E vai aparecer aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai criar listas de dados para ficar mais fácil de organizar. Bom, eu quero nessa célula que apareça produto, valor unitário, quantidade e valor total. Então, eu venho em lista de dados, validação de dados, lista, seleciono a minha fonte de dados, que vai ser, no caso, esses 4. Ok. E pronto. Já fiz a minha lista de dados aqui do que tipo de dado que eu quero que apareça. Valor unitário, quantidade, etc. E agora eu quero falar do meu ID. Também vou fazer uma lista de dados porque eu quero que apenas esses IDs aqui que apareçam. Então, venho em lista de dados, validação de dados, lista, seleciono a minha fonte de dados, vai ser esses valores, e ok. Pronto, agora já está tudo certo. Minha quantidade e o meu ID. Agora, como que a gente vai fazer? Bom, no final das contas, a gente quer que apareça um valor ali, a gente quer que apareça o nome de alguma coisa ali. E qual função que faz isso, tipo, no final das contas? É a função índice. Então, a gente começa com a índice. Certo. Em que matriz que eu estou procurando? Eu estou procurando em toda a matriz. Toda ela. Qual que vai ser o número da linha que eu quero? O número da linha ele não é definido pelo ID, ou seja, não é definido por isso aqui, então eu seleciono o ID. Agora eu quero saber qual que é o número da coluna. Bom, qual que é a função em que eu passo um nome e eu encontro a posição que ela está? É a corresp, ou seja, agora eu quero achar o número da coluna que eu estou trabalhando ali. Então o número da coluna vai ser igual a corresp, o valor que eu estou procurando, quantidade, em qual matriz que eu estou procurando? Nessa matriz. Não, eu tenho que selecionar toda porque eu selecionei toda antes. E uma correspondência exata. Certo. Eu já dei o valor. Então aqui eu achei o número da coluna. Ou seja, eu estou procurando a função índice, ela vai abordar toda essa tabela. O número da linha eu vou selecionar pelo ID que eu coloquei e o tipo de qual a coluna eu vou colocar através do corresp. Então, mais um, pronto, agora sim. Pronto, aqui está. A quantidade do ID 6 é 5. Se eu alterar aqui agora, eu quero o produto. Qual que é o nome? HD externo 3 TB. Se eu quero o valor unitário, 850. E por aí vai. Aí aqui eu também altero meu ID, por exemplo, 5.345. E assim que é a forma de dar uma automatizada, bem como é muito semelhante ao PROC-V, mas são funções simples que eu posso encontrar funções muito úteis para ela. Posso dar funções muito úteis para elas. E essa que é a utilização do corresp mais o índice. A próxima função que a gente vai trabalhar é a desloc. Ela não é uma função exatamente de obtenção de dados de tabelas, igual as que a gente já mostrou. Ela é mais voltada para uma certa seleção mais complexa. Você pode selecionar pedaços de uma tabela, por exemplo, de forma mais complexa. Bom, como que ela vai funcionar? Você vai colocar uma referência, uma célula qualquer que vai ser uma referência, e a partir dela você vai poder ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. E depois que você se mover a partir dessa referência, você vai poder fazer uma seleção. Por exemplo, selecionar 2 para baixo, selecionar 5 para o lado. Você vai ter a liberdade de fazer essa seleção. Então, vamos ver os parâmetros delas para ficar um pouco mais fácil de entender. Bom, desloc. O primeiro parâmetro que a gente tem é a referência. É uma célula de onde que eu vou começar a me mexer. Eu vou colocar aqui uma qualquer, vou colocar D5. Certo. O segundo parâmetro são as linhas. São quantas linhas eu quero me deslocar. Por padrão, se eu colocar um valor positivo, eu vou me deslocar para baixo. Por exemplo, eu quero me deslocar 2 casas para baixo. Eu estou na D5, eu vou para D7. Se eu colocasse negativo, eu ia subir. Bom, agora nas colunas.
Nas colunas, esse parâmetro representa quantas eu quero me deslocar para a direita. Se eu colocar um valor negativo, vai ir para a esquerda, mais ou menos semelhante ao de linhas. Então eu quero me deslocar uma vez para a direita. E pronto, esses dois outros parâmetros a gente fala depois. Mas enfim, isso aqui é só para entender como que funciona a questão do deslocamento. Eu estou numa referência e eu me desloco a partir dela. Se eu der o Enter, a gente vai ver aqui, ó. Ele começou aqui, foi duas para baixo, uma para a direita e pronto, deu 4.140. Ele estava aqui e com o desloque eu movimentei a célula, mudei ela de referência. Certo. Agora bora ver como funciona a questão de seleção de células. Eu quero, por exemplo, somar esse valor mais esse valor. Eu quero somar essa célula e essa. A gente sabe que aqui no desloque, a gente já fez a seleção para essa aqui. A seleção está nessa aqui. Só que agora eu quero selecionar essa e essa. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e adiciono 2 de altura, ou seja, eu estou na célula E7 e vou colocar 2, ou seja, eu vou selecionar essa e essa. Célula E7 e a célula E8. Eu posso fazer uma soma aqui para mostrar como vai ficar, qual vai ser a soma dessas duas células. Soma e pronto. Somei essas duas células e deu 8.390. É assim que funciona. Agora a gente vai mostrar um exemplo mais complexo, eu diria, de como utilizar esse desloque. Bom, a gente colocou aqui que eu quero somar o valor total dos 5 últimos produtos. Quero somar esse. Eu poderia simplesmente selecionar aqui, fazer uma soma dessas células e ia estar ok. Só que imagina a situação em que eu vou adicionando mais produtos. Essa lista ia crescendo, ali ia tendo mais IDs, ia tendo mais valor total. Eu não quero isso, eu quero deixar otimizado. Eu quero que sempre pegue esses 5 últimos valores e soma. Então como que eu vou fazer? A gente inicia com soma, certo? E aqui a gente vai abre a função desloque, certo? Onde que eu vou colocar minha referência? A forma mais fácil de referenciar é no índice de cabeçalho dele, certo? Agora eu tenho que contar quantas linhas eu vou me deslocar para baixo. Primeiro, para analisar onde que eu tenho que estar a minha linha para eu contar. Tem que estar bem aqui, ó, na célula E8, porque eu vou pegar essa e essa. Vai dar 5 últimos. Como que eu faço para ele ir para lá? Eu não sei exatamente, isso aqui é supondo que eu não sei quantas linhas tem aqui dentro, eu não vou saber. Então uma forma é fazendo um count num. Eu vou contar todos os números que tem, todas as células que tem número nessa coluna. Vou colocar a célula E até E. Dessa forma, eu sei quantas células possuem números nessa coluna. Então aqui eu sei que eu identifiquei 11. Eu sei que eu quero selecionar esse último aqui. Supondo que eu colocasse se eu abaixasse esse número total de linhas, ia parar onde? Ia parar bem aqui. Só que eu quero quero somar os 5 últimos valores. Então como que eu faço para vir para cá? Só contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que retornar 5 do count que eu fiz. Sendo assim, a gente faz menos 5 e pronto. Eu sei que essa meu mudança de referencial, eu estava aqui, vim aqui para baixo com o count num, e menos 5 eu vou retornar para cá. Então eu sei que está bem aqui. Só que eu não quero só isso, eu quero contar os 5 últimos números. Então eu coloco o ponto e vírgula. Colunas, como eu não quero mudar nenhuma coluna para o lado, eu só coloco outro ponto e vírgula. E a altura, eu quero 5 para baixo, então eu estou aqui, 1, 2, 3, 4. Eu quero selecionar os 4 para baixo, ou seja, pego o primeiro mais 4, ou seja, isso dá 5. 5 e pronto, fecho o desloque, fecho o soma e tá lá, 124 mil. Se eu fizer aqui para mostrar, só para mostrar a prova real, os 5 últimos números, pronto. Aqui seria uma forma mais simples, no caso, eu supostamente não saberia. Toda vez eu ia ter que pegar fazer essa soma, selecionando as células, e dessa forma aqui é uma forma mais, como que eu diria, uma forma mais otimizada. Quando eu aumentasse o número de linhas aqui embaixo, ela também ia aumentar o número da soma, ia mudar a soma no caso. E é assim que funciona o desloque. Agora a gente vai aplicar ele em listas dinâmicas. A gente sabia fazer listas de dados normais. Agora com o desloque a gente pode otimizar as listas de dados. Aí agora a gente vai fazer listas de dados dinâmicas. Então, o que difere essas listas de dados dinâmicas dessas listas estáticas que a gente tinha antes, essas listas de dados estáticas de antes? Bom, nessas listas de antes, a gente selecionava, por exemplo, 5 valores que eu selecionei lá. Eu vim aqui nos meus dados,
selecionava esses 6 valores aqui e pronto. A minha lista de dados só ia ter eles. Se eu quisesse, por exemplo, chegou um novo produto, eu quero colocar um aqui, eu ia simplesmente adicionar, escrever um valor aqui? Não, lá não ia aparecer, ia continuar aparecendo no menu suspenso só com esses aqui. Então agora na lista de dados dinâmica, utilizando o deslock, a gente pode fazer que lá ficar otimizado. Ele vai se adaptar a cada vez que eu adicionar ou retirar um valor de lá. Ou seja, em vez daquele menu suspenso aqui ter uma estrutura fixa, ter só valores fixos, não, agora ele vai poder se alterar. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai, em vez da gente vir aqui na validação de dados, lista, e selecionar um local fixo, não, a gente não vai fazer isso, a gente vai escrever uma função que vai fazer uma seleção. Então para isso a gente vai escrever ela aqui fora, porque aqui fora ela tem maior suporte para ajudar a gente. Ali dentro não tem um suporte que aqui fora tem. Então a gente vai escrever a função. Desloca aqui fora primeiro. Certo? Como que vai ser? Primeiro a gente vai escolher a nossa referência. Já que a gente está trabalhando com essa planilha, a gente escolhe aqui como nossa referência, escolher produto. Certo? Coloquei minha referência. Agora eu vou colocar quantas linhas eu quero me deslocar para baixo. Eu quero me deslocar uma linha para baixo, porque eu quero selecionar desde iPhone X até celular. Certo? Colunas, pode colocar outro ponto e vírgula, porque a gente não quer selecionar nenhuma para o lado. E a altura que é o X da questão. Ele é semelhante ao que a gente fez no exercício anterior. No exercício anterior, a gente fez um conte de números, ou seja, contei quantos números tinha naquela coluna e fiz alguma coisa com eles. Aqui, nesse caso, não tem números, mas tem valores. Ou seja, eu vou fazer um conte de valores. O conte de valores vai contar quantas células possuem algum valor dentro dela. Nesse caso, eu vou contar todas essas aqui. E a gente vê aqui que tem uma a mais, tem produto a mais. Ou seja, primeiro a gente faz a seleção de todas elas. Tem que especificar que é na dados, porque essa função está sendo escrita lá na outra planilha. D de D, ou seja, D, dois pontos D, eu vou selecionar toda ela. Eu contei toda ela, só que tem um produto a mais. Então eu faço -1. Fecho o deslock e está pronto. Aqui ele vai aparecer só isso, porque ele não tem suporte para mostrar tudo aquilo lá. Lá a gente fez uma seleção enorme. E outra coisa que eu esqueci aqui. Esse valor tem que ser bloqueado, porque eu vou selecionar para todas essas células. Quando eu selecionar para todas essas células, a função ela ia variar e ia ficar tudo errado no caso. Então eu copio essa função que eu criei aqui dentro, que a gente escreveu aqui só para copiar, ela. Venho aqui na validação de dados, primeiro eu seleciono onde eu quero colocar a minha validação de dados, venho na validação de dados, seleciono lista e pronto, agora eu escrevo a minha função aqui. Perfeito. Dei um OK, agora a gente pode ver aqui, ó. Tem o menu suspenso e tem os nossos valores, igual de uma lista de dados, só que qual que é o diferencial? Quando eu venho aqui agora, por exemplo, adicionar uma calculadora, e eu vim aqui na lista de dados dinâmica novamente, ele alterou, ó. Agora ele recebe uma nova casa. Não é mais aquela coisa estática, não é, vou ter só 5 produtos para sempre, não. Conforme eu vou adicionando coisa lá, vai aparecendo aqui. Se eu colocar mais um tanto de coisa aleatória aqui, lá vai aparecer também. Vai o tanto que eu quiser, se eu quiser apagar, se eu quiser adicionar, vai até criar uma barra de rolagem. E assim funciona a lista de dados dinâmicas. Então a gente já viu várias funções que visam manipular texto, organizar texto, criar lista de dados e etc. Agora a gente vai ver algumas funções que visam manipular textos, ou seja, quando eu vou trabalhar com texto, eu posso fazer diversas coisas com elas. Então, para começar, a gente vai ver a função número de caracteres. Lembrando que tem que usar acento, porque o Excel diferencia isso. E ela é simples, ela vai simplesmente retornar para a gente quantos caracteres eu tenho em uma determinada célula. Eu selecionei ali aquela célula, fiz a função, passei o parâmetro e pronto. Vai me retornar quantos caracteres eu tenho nela. Ela parece simples, só que pode ser aplicada em diversas coisas, que a gente vai ver mais para frente. Outra função é a procurar. Ela também é de certa forma simples, só que também pode ser utilizada depois. Ela basicamente vai procurar por um texto que eu especificar, por exemplo, especificar pelo M maiúsculo que está ali no texto, que está lá no iMac. E eu tenho que especificar em qual texto que eu estou procurando, em qual célula, nessa célula. E ele vai me retornar a posição que está esse Mzão. Dei o Enter, está lá. Me retornou na segunda posição. Agora eu quero então utilizar essas duas funções para alguma coisa. Para isso eu posso utilizar a função extrair texto.
O que a função extrair texto faz? Ela vai extrair caracteres de dentro de um texto e eu vou especificar a posição e quantos caracteres eu quero que extraia. E para definir essa posição em caracteres, quantos caracteres eu quero que extraia, eu vou utilizar essas duas que a gente viu anteriormente. Então, eu entro nela e bora ver os parâmetros. Bom, o primeiro é o texto. É qual a célula que eu estou querendo trabalhar, qual a célula que eu estou querendo essas informações. Eu vou selecionar aqui teclado mecânico, a célula que tem teclado mecânico. Bom, qual que vai ser meu número inicial? Eu quero pegar só o mecânico, eu quero pegar só a última palavra que tem nessa... Eu quero pegar a última palavra que tem nessa célula, então como que eu vou fazer isso? Eu sei que essa palavra ela começa depois do espaço, então eu já posso ver por aí. Como que eu especifico onde está esse espaço? Do jeito, da forma que a gente fez anterior, usando a função procurar. Colocando a procurar, eu vou procurar por um espaço, em qual texto? Nesse texto, coloco ponto e vírgula, nesse texto. E pronto, eu já falei que vou começar a extrair o texto a partir do espaço, só que eu não quero dali, eu quero do mzão. Então é a partir do espaço mais um. Beleza. Agora, quantos caracteres que eu quero no total? Bom, como que eu vou saber quantos caracteres mecânico tem? Eu posso simplesmente fazer a função número de texto, selecionar aquela célula, só que agora eu selecionei todos os números da célula, mas eu não quero isso, eu quero isso menos a quantidade que vai até o espaço. Então, aí eu só seleciono aqui o procurar do espaço para eu saber até que posição está o espaço e colo aqui. Pronto. Fecho o extrair texto e está lá. Buscamos a última palavra que tinha dentro de uma célula, através das funções que a gente apresentou aqui em cima, através do número de caracteres e da função procurar. Bom, além dessas, tem algumas outras. Vamos ver agora a arrumar. Bom, o que a arrumar faz? Ela é simples. Ela, na verdade, a gente teria que ter utilizado na função anterior. Ela basicamente vai arrumar os espaços de um texto. Por exemplo, se uma palavra o cara digitou errado lá, colocou espaço antes de iniciar o texto dele. Essa função ela vai basicamente arrumar isso. E também arrumar os espaços que ficam no final do texto. Porque algumas vezes, igual no que a gente usou anterior, a gente usou os espaços para nos direcionar. E a gente poderia ter passado essa função para arrumar o texto, para não ter problema de algum erro. Então, basicamente, a gente coloca a função, seleciona a célula que a gente quer arrumar e pronto. Nesse caso não mudou nada, porque não tinha nenhum espaço depois e antes. Mas ela mudaria, no caso. Só para colocar aqui e mudar um pouco, ó. Se a gente adicionar um espaço, lá vai estar sem o espaço. Ela arruma. Certo. Outra função que a gente vai ver agora é a função mudar. O que ela faz? A função mudar ela vai substituir uma cadeia de texto por uma cadeia diferente. Então, bora ver os parâmetros para entender melhor. O primeiro parâmetro dela é o texto antigo. O texto antigo se refere à célula que eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar com aquela célula ali, com a B7. Qual que vai ser o número inicial que eu quero mudar? Vou colocar aqui a posição 5, por exemplo. Isso aqui é a posição do caractere. E qual que é o número de caracteres que eu quero alterar? Eu quero alterar 2 caracteres, ou seja, vou alterar o 5º caractere e o 6º. E qual que é o texto novo que eu quero colocar? Aqui você pode colocar o tamanho que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar SS maiúsculo. Pronto. Eu poderia colocar mais também, eu posso colocar... Já foi, no caso. Mas aqui, ó, a gente vê que o 5º termo daqui e o 6º, que era o X e o T, foram alterados. Só que eu não preciso mudar exatamente 2, eu posso colocar quantos eu quiser. Ele sempre vai mudar. Ele vai alterar o que era antes e colocar uma cadeia de texto dentro, independente da posição final. Só vai se preocupar com o começo. Bom, e agora, uma que é parecido com mudar é a substituir. Nela também eu vou substituir um texto antigo por um texto novo. Só que não é igual a substituir. Substituir não é igual a mudar. Na mudar, eu trabalhava com posições. Já na substituir, eu vou trabalhar com textos. Por exemplo, eu vou achar um texto Eu vou achar o texto que eu quero em uma determinada célula e vou substituir por alguma coisa. Então vamos ver os parâmetros. Bom, texto ele se refere ao texto que eu quero, o texto onde está a célula que eu quero transformar. No mudar, o parâmetro é diferente, ele falava texto antigo, aí pode dar uma confusão aí. Então texto é a célula que eu estou trabalhando. Texto antigo é o texto que eu quero mudar, por exemplo, aqui na impressora eu quero colocar SS maiúsculo. Então eu vou colocar SS maiúsculo. Minúsculo, que é o que eu quero achar. O texto novo, o novo texto é o que eu quero que substitua no lugar do texto antigo. Aí eu vou colocar SS maiúsculo. E pronto.
Esse número de ocorrências seria se eu tivesse vários SS minúsculo no texto e eu quisesse variar, tipo, quantos eu queria mudar. Mas nesse caso eu só quero mudar um, então vai ficar só assim mesmo. E pronto. Mudei de SS minúsculo para SS maiúsculo. Essas são algumas funções que a gente tem para alterar textos. Claro que tem outras, só que as mais úteis são essas aqui. Mas a gente tem também algumas funções que já vêm prontas no Excel, que também servem para mexer com texto. Na verdade, elas são ferramentas, né? Elas já vêm prontas, já vêm montadinhas para a gente só utilizar. Uma delas é texto para colunas, essa aqui. Bom, isso é muito útil quando você faz um cadastro de cliente, por exemplo, e tem um nome e um sobrenome. Só que o cara colocou lá nome e sobrenome tudo junto, só que eu quero utilizar nome separado de sobrenome. Eu quero fazer alguma coisa, quero enviar uma mensagem para ele mais bonitinha e tal, vou separar o nome e sobrenome. Então, como que eu vou fazer isso? Nesse nosso caso, a gente vai dividir por espaços. Como vocês podem ver, ó, nossos produtos, eles têm um nome e logo em seguida tem uma especificação. Isso aqui você poderia entender como nome e sobrenome. Todos eles têm um nome e uma especificação depois, e elas estão divididas por espaço. Então, a gente pode simplesmente separar esses textos em duas colunas. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que vir em criar uma nova coluna, porque ela tem que estar preparada para receber esses novos dados. Então, inserir, cria uma coluna normal. Agora, eu seleciono o texto que eu quero transformar para coluna, venho em texto para colunas, e aqui nessa tela de configuração tem as duas opções, delimitado e largura fixa. Nossos textos eles não são iguais, não tem uma largura fixa, então não posso selecionar essa, eu tenho que ir por delimitado. Porque você pode ver que todos eles são delimitados por espaço, então vai ser fácil de dividir esses nomes. Então eu avanço, e aqui ó, já está em espaço. Geralmente ele vem marcado em tabulação. Você desmarca tabulação e seleciona espaço. Porque qual que vai ser o delimitador que eu quero aplicar no meu texto para dividir ele. E aqui eu já dá uma ideia de como vai ficar. Ó. iPhone, dividiu em iPhone e iPhone X. E assim por diante. Eu avanço. E bom, aqui tem outra característica. Tem um avançado, não precisa mexer aqui, mas em formato de dados da coluna. Isso aqui é se você fosse mexer para tirar um valor importante, por exemplo, uma data, uma hora, essas coisas. Só que no nosso caso a gente só quer geral mesmo, a gente não quer mudar nada. E o destino a gente tem que deixar aqui nessa coluna. Por quê? Por que não colocar o destino na coluna na C3 até aqui embaixo? Porque ela vai, quando eu concluir aqui, ela não vai criar uma só coluna, uma só coluna nova, ela vai criar duas colunas novas. Ela pega isso aqui, ela tipo apaga isso aqui e cria uma nova. Ou seja, cria duas novas, ou seja, eu vou criar uma aqui e uma aqui. Se eu criasse ela aqui nessa coluna, não ia dar certo, ia ficar tudo errado. Então se eu criar nessa aqui mesmo, vai dar tudo certo, vocês vão ver agora. Concluir, já disse em dados aqui. Desejei substituí-lo? Sim, porque ele está se referindo à formatação que tem aqui. Dou um OK e pronto. Todos os nomes todas as especificações foram passadas para cá. Eu posso só colocar aqui agora, especificações, e tá lá. Eu dividi o meu nome de produto e especificações. Todos eles tinham um espaço para delimitar as especificações do produto, então ficou fácil. E essa foi a texto para colunas. Além disso, tem outra função, ferramenta importante, que é quando eu faço uma duplicata. Por exemplo, vocês que se inscreveram no curso. Se inscreveu uma vez e errou o CPF, por exemplo. Vou me inscrever de novo agora. Me inscrevi de novo e fiz tudo certinho, tudo igual agora. Mas você viu que ficou dois campos diferentes, certo? O campo de CPF ficou diferente. A gente pode simplesmente pegar toda a coluna, imagina que isso aqui é os seus dados de inscrição. Vem aqui em remover duplicata, remover duplicados, e você vai selecionar, tem que selecionar toda a coluna até o cabeçalho para ele especificar qual que é o nome da coluna que você está trabalhando, agora sim. E aqui estão as suas colunas. Aqui você vai colocar quais colunas que tem as duplicatas. Bom, suponha que ID é o CPF, porque ele vai ser o que está diferente. No nosso caso, a gente está com o mouse e o mouse wireless aqui igual. Só que o que está diferente? O ID. Igual seria no caso de o CPF de vocês. Então eu desseleciono isso aqui, porque é o que não está duplicado. Então eu dou um OK e encontrou um valor que foi duplicado e foi encontrado. Então os outros 10 está tudo OK e só removeu esse. Perfeito. Agora eu venho aqui, excluo essa linha e fica certinho. E a nossa aula 3 foi isso. A gente abordou funções que visam gerenciar textos, funções que visam retirar dados de tabelas,
como mexer com lista de dados. Aí a gente viu o desloc para fazer uma lista de dados dinâmicas e finalizamos aqui com essas funções que visam mexer com texto.